Estaremos fazendo a palestra magna, que é o título... Qual é o... A Cor da Mobilidade, com Jô Pereira e Flávia. Eu sou, como mestre de cerimônias, péssima. Gente, a gente pensou na Flávia para fazer esse papo com a Jô, porque a gente não tinha uma outra pessoa que não... Ela era a nossa pessoa. Então, primeiro ela me deu vários tocos, não vou. Eu precisei fazer um convencimento muito sutil, assim, uma pressão, mas ela, enfim, aceitou. Então, Flávia, publicamente quero te agradecer a tua disponibilidade. Jô, dispensa apresentações para a plenária que está aqui, eu imagino para a maioria. Então, a gente pensou uma dinâmica um pouco mais informal, né? Nesse momento, a gente pensou em bate-papo, as meninas propuseram aqui uma conversa e também é permitido que, se vocês tiverem alguma coisa durante a conversa, vocês fiquem à vontade para perguntar, para trocar com elas. Então, sem muita... gente, com vocês, acho que a Flávia começa. Isso. Oi, gente. Boa tarde. O meu nome é Flávia Ribeiro. Eu sou mãe, jornalista, feminista negra afro-amazônida. Sou militante do Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará, o CEDEMPA, que é uma das organizações mais antigas do Brasil no combate ao racismo. Também da Rede de Mulheres Negras do Pará, da Rede Fulanas Negras da Amazônia Brasileira e da Rede Nacional de Ciberativistas Negras. Também sou mestranda na UFPA, em Comunicação, Cultura e Amazônia. Quando a Dani me chamou para essa conversa, eu fiquei muito insegura, estava até falando com a Thaís ali. Por que eu fiquei segura? Porque, primeiro, o evento era bicicultura. Mas ela falou, Flávia, de mobilidade. A cor da mobilidade, vai falar com a Jô. Do teu lado, eu fiquei assim, eu acho que eu não estou capacitada para isso. Para esse debate. Tá baixo? Agora tá. Eu não estou capacitada para esse debate. Eu sou pesquisadora de gênero, raça e decolonialidade na comunicação. Mas eu achei que eu não estava. Aí eu passei a semana inteira estudando. Várias palestras da Jô, falei com ela agora, vi muitas palestras dela, vi vários vídeos, para entender melhor a questão da mobilidade, porque eu estou inserida na questão da mobilidade. Porque eu venho de lá, quem é daqui deve saber, eu moro em Ananindeua, que é uma cidade aqui da região metropolitana, que fica mais ou menos a 20 quilômetros daqui. Mas esses 20 quilômetros daqui, às vezes eu tiro em 2 horas, em 3 horas. Eu já cheguei em 4 horas em tirar esses 20 quilômetros. E, às vezes, procurando vários caminhos para chegar. E eu sempre fui essa pessoa que mora em Ananindeua, mas que trabalha e estuda lá em Belém. Para onde tu vai? Lá para Belém. O que vai fazer? Lá em Belém. Então, assim, parece que a gente não tem direito a esse espaço que é estar aqui. E quando eu me coloco como uma pessoa da Amazônia, então eu estou falando mais ainda da margem, porque nós, na Amazônia, somos tidos como outro do Brasil. O Brasil ainda enxerga a gente como um grande vazio demográfico, desqualificado intelectualmente. Então, a gente ainda tem que se posicionar nesse lugar. E quando eu tenho que falar que há negritude na Amazônia, as pessoas ficam assim, alheias a essa discussão. E há um movimento muito forte, por isso que eu falei do CEDEMPA, que é uma das organizações mais antigas do Brasil, porque as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem o papel do CEDEMPA na aprovação da Lei 10.639, por exemplo. Não conhecem o trabalho da Zélia Amador de Deus na questão das cotas raciais.
Então, é importante que eu me coloque como essa margem. Porque hoje eu estou no centro, e eu estou aqui no centro, eu estou aqui com o microfone, no centro. Então, eu tive que me ver durante essa semana, no debate da mobilidade, como um direito humano, um direito fundamental, que é o mesmo direito que eu discuto todos os dias, que é o direito da livre expressão, da manifestação, da imprensa, que vem sendo tão combatido, e que o racismo também trabalha aqui, para que as pessoas não vejam o quanto esse debate... eu fui alienada desse debate. E não só eu, se eu, a pesquisadora que estou aqui falando com vocês, me senti insegura, senti que eu não fazia parte desse espaço. Você fica imaginando o quanto aqueles trabalhadores, e que eu já tive muito, eu já dormi no ônibus, no Distrito Industrial, eu já dormi em pé. Eu não me lembro de quantas vezes eu chorei na parada de ônibus, com raiva, porque o ônibus não parava para mim. E eu estava cansada, eu estava com febre, eu queria ir para casa, e o ônibus não parava. Então, fica parecendo que essa discussão, ela é do outro, daquela pessoa que ela está discutindo essas questões e está nos tirando daqui. E a gente precisa também, desse momento, desse discurso, fazer parte, reivindicar o nosso espaço, reivindicar a nossa participação, porque racismo no Brasil é estrutural. A gente não é recorte. A gente é fundante no Brasil, a gente é estruturante no Brasil, e não há política pública que seja efetiva se não nos atender. Porque precisa primeiro atender a gente, porque se atender a gente, vai atender todo mundo, porque a mulher negra está na base. Vai todo mundo se locomover com a gente. Então, eu não sei se já passei, a gente ia fazer uns 15 minutos. Então, assim, o que eu queria falar hoje era muito isso, de que hoje eu vim como essa pessoa que mora lá no Distrito Industrial, de Ananindeua, eu moro há 30 anos lá, que às vezes eu tinha algumas eu ouvia discussões da menina sobre bicicleta e eu ficava assim, mas não é justo colocar, como o vídeo do rapaz que ele falou, que ele vem de lá de Ananindeua, que ele usa a bicicleta como meio de transporte. Eu quero que ele use na BR como uma escolha livre e autônoma, não por falta de dinheiro para o ônibus, que está R$ 4,00. E, às vezes, a gente tem que pegar 2 ônibus, 2 para ir, 2 para voltar. E com segurança, porque boa parte ali da BR não tem ciclofaixa. Então, durante muito tempo, a gente cresceu vendo só o Mirante Barroso como uma via de segurança para os ciclistas. E a gente tem que vir para o centro. E a gente quer... Hoje, eu achei muito importante a cor da mobilidade. E aqui a gente não está só falando de cor, a gente está falando de gênero. E eu estou trazendo para vocês também o debate do território, como uma intersecção importante para a gente discutir. Porque a gente não quer mais ser margem. Hoje, a margem está se colocando como centro. E é importante que a gente esteja nesse debate, e é importante que as pessoas que estão acostumadas nesse local elaborem estratégias para trazer essas pessoas que não estão aqui. Assim como a Dani chegou comigo e veio e me provocou, e eu fiquei muito tempo assim, Dani, não é comigo. Não que eu não esteja acostumada a falar, eu estou acostumada com o microfone, mas eu acho que não é comigo. E ela teve que me provocar para que eu pensasse nisso e me visse nesse local. Então, é importante que vocês que estão aqui, muitos classe média, que vocês pensem na estratégia de trazer essas pessoas que estão alienadas desse debate. Eu acho que a gente sai daqui... desde que esse
desgoverno começou, eu falo que a gente tem que se repensar como sociedade. Não só para a gente enxergar privilégio, mas para que a gente comece a elaborar estratégias de sobrevivência. Então, acho que hoje o mais importante é que a gente saia daqui pensando nisso. Estratégias de sobrevivência, porque do jeito que está, a gente não vai sobreviver. Obrigada. Ai, dá uma emoção, assim, de estar sempre do lado de pessoas tão emocionalmente inteligentes para falar de coisas tão duras. Porque falar para esses temas desse lugar, emocionalmente a gente tem que estar forte. Olha que coisa mais bizarra. Eu tenho que estar forte para falar da minha dor ou do meu deslocamento dentro desse lugar que é para todos. Porque todos, todas e todes, nós, a gente está no mesmo lugar. Não está? Vocês concordam? A gente está no mesmo lugar, a gente está na Terra. Dentro da Terra, a gente está no mesmo lugar. A gente está nesse núcleo aí da Terra, que é o núcleo onde tem o oxigênio. A gente vive, a gente precisa desse oxigênio. A gente, nesses 2 últimos anos, 3 já quase, a gente viu o quanto que dentro desse oxigênio a gente pode também morrer com ele, morrer dele, se ele não tiver bom para todos. Não importa a condição social, econômica, não importa a cor, não importa o gênero. Se esse ar não tiver bom para todos, todas e todes, a gente vira poeira, literalmente. A gente vira cinza. Então, trazer essa ideia da cor da mobilidade é, primeiro, qual mobilidade que a gente está falando? Qual cor que a gente está falando? Para quem que a gente está falando? De quem a gente está falando? De quem que a gente está pensando? No começo desses movimentos na minha vida aí desse tal de ativismo, porque vou dizer uma coisa aqui, galera, para a galera não preta. Ativismo para a gente, para preto, para gente pobre, para indígena, para gente que é invisibilizado na tal dessa visão da sociedade, é desde sempre, desde a hora que a gente é parida. Isso é ativismo, é resistência do todo dia. Então, essa palavra ativismo para a gente vira quase como um sinônimo do viver. Ativismo é igual viver, porque todos os dias a gente tem que fazer essa luta de continuarmos vivos e vivas, para continuarmos lutando para que mais de nós estejamos aonde a gente quer estar e aonde também é o nosso lugar. Porque o nosso lugar é o lugar que a gente quer estar. O nosso lugar enquanto pessoa preta, enquanto pessoa periférica, enquanto mulheres, enquanto pessoas trans, enfim, o nosso lugar de busca de status quo é o lugar que a gente quer buscar. E a gente só consegue avançar para esses lugares que a gente quer estar dentro de uma sociedade que nos impede através da mobilidade. E essa mobilidade ela vem num panteão de coisas de várias formas, Não é só o deslocamento pelo deslocamento, o deslocamento de um ponto A a um ponto B, um ponto C, um ponto D, enfim. É muito mais que isso. Se a gente fala de mobilidade social, para a gente ter essa tal mobilidade social, a gente precisa de oportunidades nesses deslocamentos. Eu lembro muito criança, eu falava para minha mãe que eu queria ir para o Japão, como se o Japão fosse muito perto de mim. E a minha mãe dizia assim, mas, minha filha, a gente não conhece ninguém do Japão. Por que você quer ir para o Japão? Eu falei, porque eu quero ir para o Japão, eu quero conhecer o Japão.
Ela falou, então, trabalha aí na sua mente para você conhecer o Japão. E ela nunca me falou, se você merecer, você vai para o Japão. E aí, encurtando essa minha história, que eu nem vou deixar ao fim, merecer. Por que essa sociedade diz que a gente só avança se a gente merecer? Porque já é um projeto dito e explicitado de que só poucas que vão acessar aquele lugar que eu, sociedade aí do topo da pirâmide, ocupo. E isso não é para todas as pessoas, né? Afinal de contas, eu tenho tantos status aí, venho de uma família XYZ, que é quatrocentona. Lá em São Paulo tem muito esse papo do quatrocentona, que tá essa piada, para mim hoje é quase uma piada. Quatrocentona do quê? De exterminar as pessoas? Porque quem é quatrocentona foi lá os bandeirantes, né? Quintrocentona, então você descende lá dos colonizadores que vieram exterminando. Então você descende dos exterminadores que vieram nessa continuidade. Eu nem quero saber desse seu quatrocentona, quintrocentona aí. Estou falando quintrocentona de sacanagem mesmo. Então, a mobilidade sempre foi um lugar de projeto político, de impedimento. E quem foi impedido desde sempre? Os povos negros, os povos indígenas, e, na maior parte dos povos refugiados e os povos que se deslocam para outras culturas que não é a sua própria, estão dentro desse panteão de cor. Quando os negros de África foram trazidos para o Brasil, essa mobilidade não foi voluntária. Essa mobilidade, ninguém perguntou para aquelas pessoas, você quer ir para o Brasil? Você quer? Ninguém perguntou. Foi arrancada essa oportunidade de escolha, porque aquela pessoa não existia enquanto pessoa. Então, 500 anos depois, a gente continua discutindo a partir de um lugar que é de não escolha. Só que a gente pode fazer diferente, a gente tem que fazer diferente. A primeira coisa de tem que fazer diferente é, num país onde 56% da população é a maior parte de pessoas negras, e aí eu vou colocar pessoas negras, todo mundo, esse negócio de negros e pardos é também aquela política de embranquecimento que foi feita lá em 1800, e um pouquinho mais. Não, todos somos negros, mais escuros ou mais claros, todos somos negros e negras. Então, começa essa limpeza aí. E por que a gente não está nesse mesmo avanço? Porque tem todo um projeto que nunca esse projeto foi de fazer com que a gente avançasse. Porque quando aquela Lei Áurea foi lá assinada, não foi depois dado um respaldo para as pessoas que eram escravizadas naquela época. Olha, agora você vai ter uma casa, agora você vai ter um trabalho remunerado, agora você vai ter uma maneira de chegar, de ir e vir dos lugares que você deseja estar, que a gente vai te apoiar. Não, foi só riscar. Não, tira isso aqui da frente, porque tem gente vindo com qualificação europeia, sangue não sei o quê, para fazer o trabalho que... E aí a gente sabe todo o resto da história. Eu não vou terminar nenhuma das histórias que eu vou começar hoje com vocês, porque é para a gente ficar reverberando isso dentro da gente. E, principalmente, para a gente avaliar, dentro disso tudo, o que a gente está fazendo para ser de verdade diferente. Quando, há 2 anos atrás, o George Floyd foi exterminado, quantos George Floyd já estão sendo exterminados nos países que ainda são colônia, porque eu não acho que a gente está descolonizado ainda? Quantos George Floyds morrem todos os dias nesse país? E é nesse trajeto da mobilidade, e é nesse lugar da mobilidade, nesse lugar do deslocamento, muitas vezes, do deslocamento para o trabalho, do deslocamento para a escola, do simples deslocamento, a gente é morto, assassinado. A gente é... Hoje o Ricardo deu um depoimento lá na coluna da Infâmia, que é aquilo, você é enquadrado primeiro com o olhar, quem é você, o que esse corpo preto, ou esse corpo indígena, ou esse corpo diferente do que é o corpo que é visto como normal, está fazendo aqui, nesse lugar,
Não importa a hora, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Não tem isso mais. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas não tem mais isso. E nunca teve, porque sempre foi em qualquer momento de você chegar nos lugares e ainda é questionada o que você está fazendo ali. Então, a mobilidade passa dentro das nossas vidas, a todos os instantes e todos os momentos, num lugar de impedimento, de impedir que a gente avance. Então, quando a gente está aqui há 3 dias discutindo sobre mobilidade sustentável, a gente precisa, sim, terminar essa discussão toda com mobilidade sustentável para quem? Porque ainda não são as pessoas que são deslocadas da mobilidade, que estão lutando pela mobilidade sustentável, estão lutando pela mobilidade, pelo direito de se movimentar, de se deslocar, pelo direito de viver. Ser antifascista, antirracista, anti todos os preconceitos, não pode ser verbo, não pode ser verbo. Esse verbo de eu sou, tem que ser um verbo de fazer. Quando se colocou lá, há 2 anos atrás, na morte do George Floyd, vidas pretas importam, vidas importam, sempre importaram. Não é um tag preto na tela das redes sociais que vai fazer com que você, pessoa, seja lá qual a cor da pessoa que fez isso, seja uma pessoa realmente junto com essa luta. Porque é uma luta de todos nós, de todas nós, de todos nós. A gente tem que parar com essa hipocrisia, que isso é uma hipocrisia, que agora está melhor, né? Agora está muito melhor. Não está melhor. Nunca foi melhor para as maiorias da população brasileira. Nunca foi melhor. Sempre foi uma escrotidão, tudo isso que a gente vive socialmente. Quando a gente chega nos lugares... Eu não sei se com Flávia é assim, mas quando a gente chega nos lugares, a gente já é pré-diagnosticada de incapaz. Mas é você a palestrante? Mas você já pegou a chave? Você chega. Esses dias eu cheguei para dar. Eu sou professora de educação física, cheguei para dar aula na casa de uma pessoa, numa região nobre lá de São Paulo. E aí o porteiro vira para mim e perguntou se eu não tinha a chave do apartamento. Eu falei, desculpa, mas eu entendi o que ele perguntou, mas desculpa, mas por que eu vou ter a chave do apartamento da pessoa? Ué, você não vai fazer faxina lá? Por que o senhor acha que eu vou fazer faxina lá? Não, porque eu falei, se eu fosse uma mulher branca, vestida do mesmo Então, sempre a gente é questionado antes da fala. É no olhar. Antes da fala, é no olhar. No deslocamento. A gente é questionada no deslocamento. A gente é questionada por aqueles que estão cuidando da gente. A gente é questionada dentro de um metrô por aqueles... anti-homofóbicos, que a gente use as nossas atitudes para a construção de uma sociedade onde isso tem que parar, gente. Como assim, 500 anos depois, isso continua na mesma história, na mesma página que foi há 500 anos atrás? Não pode. Eu vou dar uma dica de livro para vocês que eu estou lendo, e aqui eu estou muito inflamada, por isso que a minha... Quando eu falo, eu já sou inflamada, sim. Quem me conhece sabe disso, porque isso é dolorido para mim falar. Hoje eu consigo falar mais sem chorar, porque eu sou bem chorona. Mas tem um livro que é da Ana Maria Gonçalves, uma conterrânea de Luana, lá de Minas Gerais, que chama Um Defeito de Cor. É um livro de 900 e tantas páginas. Não se importem com o número de páginas, leiam. É a nossa história básica, sabe? A estrutura que Flávia falou aqui é o que a gente precisa recontar
a gente precisa recontar nossa história. Nossa história enquanto povo negro e povo indígena é uma história que foi apagada pela branquitude do capital, do patriarcado, da opressão, da supressão de direitos, de realmente a gente fazer uma construção de uma sociedade para todas as pessoas, para todes. Chega, a gente não pode mais corroborar com isso, a gente não pode. Reveja as suas atitudes, reveja a maneira que você está atuando dentro dos lugares que você atua, seja na sua casa, seja na rua, seja no seu trabalho, seja na relação com as pessoas. Revejam. Porque tem uma estrutura tão perniciosa do racismo que está enraizado e depois a pessoa vem com... Eu não tive essa intenção. Eu nem pensei nisso. Ah, você está... Vamos mudar de assunto. Não vamos mudar de assunto. A gente vai resolver esse BO aqui, a gente vai resolver essa parada aqui. E o meu lugar nessa sociedade, enquanto mulher negra, enquanto mãe de uma menina negra, que está sendo cada vez que a minha filha cresce, e que eu fico muito feliz, eu sei o quanto que ela está enfrentando. Porque é uma menina negra que está inserida em territórios onde não tem tantas pessoas negras e que ela é sempre questionada. O que você está fazendo aqui? Questionada dentro do metrô, dentro do mercado, quando ela está olhando no celular dela. E quando ela vem falar comigo e vem o segurança e fala assim, olha, eu estava perseguindo o seu filho, porque minha filha é uma mulher de 1,82 m, com 13 anos de idade, que usa um black power gigante, e não é uma menina cheia, uma menina que é uma menina livre. Né? Hoje a gente vê essa liberdade das pessoas de ser livre. Eu não preciso colocar uma roupa X ou Y para dizer se eu sou um menino ou uma menina. E aí o cara veio para dizer que estava acompanhando porque era para ninguém roubar o celular dela. Eu olhei para a cara dele e falei, mano, o que você está falando? A minha filha está com o celular dela. E ela está me acompanhando. Da hora que a gente entrou nesse mercado, ela não parou de... Ela está aqui comigo. Aí, não, senhora. Não me chama de senhora. Não me chama de senhora. Então, olha as violências. A gente estava no deslocamento de comprar fruta, gente. A gente não estava em nenhum lugar que era... Você tinha que pedir um passe de entrada. Então, a mobilidade da gente é o tempo todo cerceada. Cada passo que a gente dá, alguém vem e para, e cerceia a gente. Aqui não é o seu lugar. Ou me mostra quem você é. Por que eu tenho que te mostrar quem eu sou? Me mostra, me certifica que você é você mesmo. Por que eu tenho que certificar que eu sou? Você não está vendo que eu sou? Por que você não está pedindo isso para aquela pessoa? Não, aquela pessoa não é uma pessoa suspeita. Quem é uma pessoa suspeita? É a pessoa que foi construída dentro da história contada nesse país. Num Defeito de Cor, no livro de Ana Maria Gonçalves, quando ela traz isso, um defeito de cor, porque eu tive um filho, um defeito de cor, porque essa pessoa tem um defeito de cor. O defeito de cor é ser negro, é ser negra. E essa foi a construção política, essa é a construção social, essa é a construção histórica desse país. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso. A mobilidade é para todos. O avanço é para todos, mas a gente só avança quando todo mundo vem junto. Gente, queria saber se vocês querem falar alguma coisa, se a gente pode... A gente queria ter um pouco de debate, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Pois não. Eu vou convidar a Vivi Reis. Tá aí. Ela está aqui com a gente. A Vivi quer
Obrigada, Vivi, pela presença. Muito obrigada, gente. Oi, muito obrigada pelo acolhimento. E eu estava no caminho assistindo a fala de vocês pelo YouTube, né, acompanhando, para poder chegar aqui também sintonizada com tudo que está sendo debatido, né. Primeiro, deixar aqui meu forte abraço a vocês e a todas as mulheres pretas que hoje lutam para ter a garantia, o direito a ter direito à cidade. Que é isso que a gente faz cotidianamente, a luta para ter direito à cidade. Né? E eu me recordo, né, hoje eu estou deputada federal, mas sou uma cria da periferia, sou nascida e criada no bairro da Pedreira. Né? Eu vim ter condições e também necessidade de ter um automóvel já depois que eu já comecei a trabalhar com atendimento domiciliar. Né? E fui a primeira do meu ciclo, né, dentro da minha casa, a achar que eu precisava ter um automóvel, porque o nosso meio de locomoção era a canela e a bike. Né? Era ir para a escola na garupa do meu pai. Era ir para a feira na garupa da minha mãe. Né? Então, a gente, né, já entende desde criança que a gente tem que utilizar das nossas formas de locomoção, porque eu nunca entendia quando o meu pai ia fazer uma compra na Feira da Pedreira, e a gente morava assim, a vários quarteirões de distância da feira, e ele precisava ir a pé para a feira. E eu sempre perguntava para ele porque ele não pegava um ônibus. E ele explicava que o dinheiro da passagem de ir e voltar de ônibus podia faltar para comprar alguma coisa que a gente precisava comer na nossa casa. Então, daí que eu passei a entender que o transporte público, de fato, não é público. Não é um transporte que a classe trabalhadora vai ter acesso sempre. E aí a gente passa a entender hoje que quando a gente tenta conectar as periferias, nós temos muita dificuldade. Porque, para eu chegar da Pedreira ao Guamá, eu não tenho um ônibus, eu não tenho uma forma. Vocês aqui que conhecem os dois bairros, né? Não tem como chegar da Pedreira ao Guamá. Me digam um transporte público da Pedreira para o Guamá. O FPA Pedreira passa ali ele só atravessa pela Mauriti. Ele não passa por dentro da Pedreira. Ele não passa nos polos da Pedreira. E eu estou trazendo essa reflexão para dizer o quanto nos é negado esse direito de circular na cidade, né, Ruth? É negado esse direito da gente poder transitar, inclusive a Ruth que vem lá de Ananindeua, né? Vem lá de Ananindeua, e muitas vezes ela vem de bike de Ananindeua. Se hoje nós tivéssemos uma política que pudesse entrar com a nossa bike dentro de um transporte público, chegar até outro lugar e sair com ela para circular na cidade, seria muito mais viável, né? Então, eu estou trazendo algumas reflexões do ponto de vista da política pública, né? E eu, enquanto deputada federal, fico à disposição, né, para a gente poder pensar essas alternativas. Eu hoje fico em Brasília de terça a quinta. Então, agora que está retornando o Pedala Manas, eu ainda não consegui acompanhar, mas prometo para vocês que eu vou tentar participar das atividades do final de semana, mas dizer assim que eu estou conectada também, né, com o que está sendo debatido, venho conversando com algumas das integrantes do grupo, para que nós possamos pensar, de fato, alternativas para a nossa cidade e para o nosso estado como um todo, porque se a dificuldade já é aqui, em Belém do Pará, imagina várias regiões da Amazônia em que a população não consegue ter acesso a um serviço de saúde, porque não consegue se movimentar, porque só quem tem poder econômico que consegue fazer esses deslocamentos. E quando a gente fala de mobilidade, a gente fala também, o que foi muito bem apresentado, sobre circular nos espaços, né? Eu também, como fisioterapeuta, atendia domiciliar, e várias vezes me convidavam, né, a pegar o elevador de serviço e também perguntar o que eu iria fazer naquela casa, né, porque não era horário
né, de trabalhadores que eu geralmente atendia final de tarde, porque de manhã eu trabalhava em Barcarena, ia para Barcarena, voltava de Barcarena, ia atender final de tarde, 17, 18 horas, e eles queriam ainda discutir qual era o horário de trabalhar, que não era horário de serviço, qual era o serviço? Era o serviço doméstico, a limpeza. Naquele prédio, né, estava muito tarde. Por que você vem tão tarde fazer esse serviço? Então, a gente precisa entender como nos é negado todos os espaços. E hoje, como deputada, mesmo sendo deputada, a gente continua sendo mulher negra. A gente continua sendo convidada a se retirar dos espaços. Eu continuo sendo convidada a não estar ali, né? Não, você não pertence a esse lugar. O que você está fazendo aqui? Cadê a sua identificação? Tem um broche que nos identifica, né? E eu mostro o broche, aí, perdão, desculpa, deputada, mas, em geral, o tratamento é esse. O que você está fazendo aqui? Cadê o seu crachá? Cadê a sua identificação? Cadê? Aqui não é lugar. Um dia desse, tiraram a deputada Áurea Carolina, que é de Minas Gerais, disseram assim, convidado, participantes, falaram um termo que eu não lembro, convidados, aqui não só pode ficar deputados, não podem ficar convidados. E ela respondeu assim, mas eu sou deputada, você não consegue enxergar que eu posso ser deputada? Então, nós temos que mostrar isso, que nós podemos estar em todos esses lugares. Hoje é difícil estar como deputada, mas é necessário. Assim como é difícil, acredito, para a Flávia ser uma mulher jornalista, né? Acredito que para ti, como professora de educação física, é difícil porque as pessoas entenderam que mulheres negras... Entenderam, não? Tentaram fazer com que as pessoas acreditassem que o lugar da mulher negra é no serviço doméstico, é no trabalho informal, é sendo cada vez mais explorada, oprimida por esse sistema. E nós precisamos dizer que nós temos que ter, como eu falei no início, direito à cidade, direito a circular, direito a acessar os espaços da cidade, direito a fazer rolezinho. Acho que vocês lembram que um tempo desse houve, né, um movimento contra o rolezinho. O que era o rolezinho? Eram jovens negros indo para o shopping. Apenas isso. A juventude negra não tem direito nem de entrar no shopping. Porque se você tem cara de quem não vai consumir, de quem não vai reproduzir essa lógica classista, né, do sistema, você não pode entrar aqui. Porque para entrar aqui você tem que ter poder econômico e você tem que pertencer a esse grupo, né, que tem poderes econômicos e políticos que são majoritariamente, esmagadoramente pessoas brancas. Então, as lutas são imensas, né, e nós precisamos seguir construindo essas lutas. E é importante esses espaços para que nós possamos ser multiplicadores também, né? Entender hoje que o debate da mobilidade não tem que ser uma pauta da classe média, como as pessoas dizem. Agora virou uma pauta da classe média. Não. O pobre sempre andou de bike, o pedreiro vai para o seu canteiro de obras de bike. Fizeram um estudo recente, Paraciclo fez um estudo, né, e mostrou como Belém é uma cidade que respira, né, essa forma de transporte. E nós precisamos defender isso, defender que a cidade esteja preparada para isso. Então, acredito que aqui vai sair algum documento final, né, para poder pensar e apontar para o futuro. E eu fico à disposição também para pensar e construir e apontar e escrever essa história junto com vocês. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. E sigamos juntos nessa luta. Eu vou passar o microfone para a nossa amiga macapaense. Oi, é Poquense, gente. Boa tarde, boa noite. Me chamo Maiara, sou do Oiapoque, do Amapá. Morei há 10 anos em Macapá, que é a capital do Amapá. E eu gostaria de, na verdade, a minha fala é mais um agradecimento, porque essa semana eu tive a oportunidade assim, imensa. Eu falo assim, que eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, de estar conhecendo as meninas de Pedalamana, porque foi o meu primeiro contato com a bike aqui em Belém. Eu moro aqui há 3 meses e já consigo pedalar muito bem aqui na cidade. Eu estou muito feliz por isso, né, porque eu já consigo pedalar. E o meu primeiro contato foi com as meninas de Pedalamana. A gente foi na circular que teve, eu fui com elas.
andei pela Campina, lá pelo centro histórico, né, e foi bem legal. E quando eu vim essa semana para cá e reencontrei elas, me voluntariei para participar do evento, assim, então, fazendo as artes e tal. E essa semana para mim está sendo muito especial, porque eu estou fazendo várias reflexões da minha vida mesmo, né? Porque eu venho de uma família em que a gente é da roça, e que a gente ia para a roça caminhando, a gente caminhava muito. Então, eu tenho esse negócio de caminhar. E depois, a gente não tinha condições financeiras de comprar bicicleta, né? Então, a bicicleta, eu já aprendi a andar de bicicleta sem querer querendo. Até falei na quinta-feira ali na sala que foi sem querer querendo mesmo. A bicicleta estava lá encostada no meio-fio, e eu, criança, curiosa, com 10, 11 anos de idade, não lembro muito bem, sentei na bicicleta e depois a bicicleta saiu. E é uma bicicleta pesada, eu ou caio ou pedala, né? E eu lembro que nesse momento eu aprendi a pedalar. E assim, a minha vivência enquanto mulher negra com a bicicleta, eu falo que na questão da mobilidade, né, eu venho de uma cidade que é Oiapoque, que faz fronteira com a Guiana Francesa, e é uma cidade em que até um tempo desse não tinha rede móvel de internet, então é uma cidade assim bem particular. Oiapoque é uma cidade muito particular, vocês têm que conhecer. E a minha experiência com a bicicleta no Oiapoque foi uma experiência que era uma experiência assim bem comercial mesmo. Eu estava refletindo agora que a minha experiência com a bicicleta era para vendas. Eu ia pela cidade vendendo perfume, e era essa a minha relação com a bicicleta, para comprar farinha, porque eu trabalhei em feira, assim, e eu comecei a trabalhar muito cedo, gente. Estou falando dessa minha experiência porque eu comecei a trabalhar muito cedo, muito criança. E aí, quando eu quero falar de mobilidade, justamente porque eu vim lá do norte do Brasil, né, lá do Oiapoque, eu estou aqui em Belém hoje em dia, então eu já passei por várias cidades. E a bicicleta, ela entrou na minha vida em 2018, assim, como meio de transporte mesmo. 2019, que foi o momento que eu tinha perdido todas as minhas bolsas da universidade, né, que eu fui fazer mobilidade acadêmica, e na cabeça deles eu tinha desistido do curso, não sei qual foi o papo lá da Unifap, e aí eles cortaram minhas bolsas, então eu fiquei sem condições financeiras para continuar, né, estudando. Então, eu tive que passar por cima de muitas falas, que eram falas que falavam, olha, eu tinha muita vontade de andar de bicicleta em Macapá, só que as pessoas falavam muitas coisas e eu tive que passar por cima dessas falas que me levavam para trás. E aí, agora aqui em Belém está acontecendo a mesma coisa. Eu estou usando a bicicleta como transporte público para ir para a universidade, enfrentar o medo também que me foi colocado quando eu cheguei aqui. Olha, cuidado, não sei o que, Guamá e tarará, tudo isso, né, que falam para a gente. E eu estou conseguindo pedalar. E agora, enfim, eu estou me sentindo muito abraçada pelas meninas, principalmente. Eu fico muito emocionada mesmo, porque eu estou conseguindo. Belém foi uma cidade que eu falo assim, que eu sou uma mulher de 31 anos de idade, que nem parece, né, mas eu sou. E aí eu falo que lá em Macapá, eu morei lá 10 anos, né, então era uma cidade em que eu conseguia sair, uma mulher ia sozinha no rolê, ia lá fazer meus rolês e tal. E aqui em Belém, quando eu cheguei, eu me senti totalmente... o racismo aqui em Belém é muito forte, gente, é muito forte. No ponto de a gente entrar numa farmácia e o segurança e olhar a gente escolhendo uma caixinha de absorvente e a pessoa nem disfarça. Então, aqui em Belém, até o momento, eu parei de sair. Eu não saí mais sozinha como em Macapá. Em Macapá eu saía sozinha, era de boas, eu não tinha... É óbvio que o racismo existe, mas aqui em Belém é muito forte. E aí, encontrar as meninas... Agora, estou falando essa semana porque, tipo, eu conheci agora realmente o projeto delas. E eu estou apaixonada e, enfim, a gente tem que falar de mobilidade. E eu estou muito feliz, gente, é isso. Alguém mais? Quem mais quer falar, gente? Olha, lá atrás, olha. Oi. Eu queria... Primeiro, eu queria muito agradecer. Eu acho que esses dias que a gente está passando aqui juntos são muito bons, foram muito excelentes e, enfim, eu acho que
faz muita falta trocar e principalmente sentir que a gente não está sozinho nas coisas, né? Assim. E eu estava pensando muito no que a Jo falou, assim, sobre a gente se ativar e o que a gente tem que fazer e etc. E né, sobre a construção da mudança. Assim. Eu sou uma pessoa da militância do transporte coletivo. Assim, eu ando de ônibus. Eu andei de bicicleta hoje, porém. E foi terrível. Eu achei assustador, credo. E aí, eu penso muito no seguinte, assim, quando a gente, sei lá, quando você pega um ônibus às 5h40, 6 da manhã, o recorte de gênero e raça, ele é muito claro dentro desse ônibus. A maioria das pessoas que pegam esse ônibus são mulheres negras. A maioria das pessoas que pegam ônibus são mulheres. Isso é verdade em todos os lugares. E os deslocamentos das mulheres, em geral, eles são ainda piores do que a média, porque o ônibus vai do bairro para o centro. E são as mulheres que, em geral, fazem os deslocamentos, né, de acompanhamento, de saúde, tal, etc., que são bairro-bairro. E bairro-bairro é um inferno, a gente sabe, né? E eu fico pensando que, eu vou falar uma coisa emocionada, como uma pessoa de leve busóloga, tá? Você começa sendo antitarifário e vai virando busólogo, a vida, infelizmente, ela é assim. Você tem um momento, assim, de compreensão de que não é só ir e vir. É ir, estar e, eventualmente, vir. O estar, ele é político, né? É o que vocês estavam falando no início. Estar aqui, estar no centro das coisas, na margem, etc. Tudo é político, assim. E uma das coisas que eu aprendi lidando com o transporte coletivo, eu vou dizer isso de uma maneira muito, sei lá, da literatura, assim. É que uma das coisas que faz a gente ser cidade é que nós somos coletividades. E assim é o ônibus, né? Ele só é uma coisa enquanto transporte coletivo porque há um monte de gente ali. Muita gente. E tudo é muito caótico, a gente sabe, tudo é muito ruim, as coisas estão caras, etc. Mas isso é passível de mudar. E há uma mudança muito fundamental para estas coletividades. Porque quando você conecta bairros, quando você conecta periferias a outros centros, cria outras centralidades, a dinâmica política daquele lugar, ela muda. É outra coisa. O fato de ter ônibus seguro de madrugada faz com que a gente possa ser livre. E isso é infinitamente precioso. Assim. Não é uma coisa de pouco valor. E eu queria trazer uma... Não quero distribuir tarefa para ninguém, tá? Lógico, assim. Mas eu acho que tem um lance hoje que é as organizações de bike. Eu moro em São Paulo agora, eu falo muito pelo que eu estou vendo lá, assim. Tem muita gente fazendo muitas coisas e tudo mais, e eu acho que ainda mais, seja em virtude de quem quer incidir nas eleições, quem quer construir movimento fora do campo eleitoral, tudo bem, assim. Eu acho que a gente precisa de colar mais junto, porque a gente precisa ser capaz de ter a agência coletiva de mudar o que é o transporte de centenas de milhões de pessoas. E eu sei por experiência própria, assim, que isso só é possível de se fazer juntos, assim. Tem que expandir e fazer junto de uma forma muito... de virar a chave, assim. É muito evidente o tanto que estar nos lugares coletivamente é nada menos que revolucionário, assim. E estar carrega pesos, porque é isso que vocês estavam falando. Ser seguido na farmácia, ser questionado do que você está fazendo aqui não é teu lugar, etc. Mas tem que ser, assim. E para isso a gente tem que conseguir se locomover. A cidade só existe para quem pode se locomover por ela. Assim. E aí, nesse sentido, eu reitero mais uma vez, assim, a gente, né, no trabalho eu e Calabria está estudando a licitação de Belém, a gente já fez as contribuições, a parte chata, que é ler o juridiquês, já está pronta. É um documento não em Arial, ele é bonito, ok, tem fontes coloridas, eu brilhei honestamente nisso, assim. Então, se tiver gente que está afim de ter esse documento, esse acesso, chama a gente, cola com a gente, assim, e mais uma vez, obrigada, e assim, um sentimento de que se a gente colar junto, a gente pode tomar, inclusive a mobilidade não do campo individual, mas do campo coletivo, assim, ela vai deixar de ser um instrumento de exclusão
socioespacial para virar um meio de conexão. É possível que ela faça isso. Eu acho que a gente aqui sabe que isso é possível, por difícil que seja. Assim. Então, obrigada mais uma vez. Eu sinto que eu estou com uma energia renovada nesse lugar. Assim. Talvez eu ande de bicicleta, talvez não. Meu negócio é surfar no ônibus, desculpa. A vida é assim. Mas eu vou tentar. Obrigada mais uma vez. Alguém mais? Ninguém? Então, meninas, brigadão. Eu queria avisar que nós temos as camisas aqui da UCB, que vai rolar sorteio lá embaixo, tá, gente? Não fujam ainda tem a nossa programação cultural e a gente vai sortear as camisas da UCB. Obrigada. Obrigada, Flávia. Flávia. Vamos.